Boa tarde, pessoal. Então, hoje o nosso seminário vai ser com o professor Fabiano Vinagre, daqui, professor... Alô? Então, hoje o seminário vai ser com o professor Fabiano Vinagre, professor adjunto aqui do Instituto de Nutrição José de Castro. E para mim é uma alegria apresentá-lo, porque foi meu colega na pós-graduação em Química Biológica no Instituto de Bioquímica Médica aqui do UFRJ, e agora meu colega aqui, né? E o Fabiano tem uma trajetória bem interessante, porque então, ele veio da Química Biológica do Instituto de Bioquímica Médica, fez um pós-doutorado em Imunologia na Federal da Bahia, foi professor da Federal da Bahia, e agora está aqui e está trabalhando, desenvolvendo projetos em pesquisa e extensão, com o uso da tecnologia da informação, comunicação, uso do ensino, enfim, divulgação científica. Ele vai poder explicar um pouco melhor para a gente. Obrigada, Fabiano. Bom, primeiro, boa tarde para todos. Agradeço o convite. Eu venho aqui falar um pouquinho do que eu tenho feito desde que eu comecei a inserir na prática docente, né? Eu tenho uma história acadêmica ligada à pesquisa experimental na área de biologia molecular, estudo de expressão gênica em plantas, mas eu sempre trabalhei também com a questão da educação e divulgação científica. É uma coisa que no Instituto de Bioquímica existe essa preocupação bem forte, e eu acabei me aprofundando bastante desde que eu virei professor nessa área. Então eu vou falar um pouco disso. Mas antes de começar propriamente o seminário, eu quero trazer duas questões aqui só para uma reflexão, né? Então esse slide aqui, por exemplo, ele está mostrando como que o quadro de subalimentação caiu drasticamente bem recentemente aqui no nosso país, né? O que mostra que pode ter aumentado a segurança alimentar da população, mas fica a questão se o bem-estar nutricional acompanhou também essa mudança positiva. E o que a gente vê, na verdade, é que a gente vê algumas coisas aumentando também que não são tão legais. A gente vê que o número de obesos no país tem aumentado drasticamente. Cada vez mais pessoas morrem em decorrência de problemas cardiovasculares, doenças cardiovasculares, é o que mais mata no Brasil e no mundo, aliás, né? E fica essa questão, né? Na verdade, isso acontece em países em desenvolvimento, como o Brasil também, né? E o que se acredita é que houve uma transição nutricional, né, mas que foi fundamentada numa má alimentação. Então fica essa reflexão, como resolver isso, né? As pessoas passaram a ter mais acesso à comida, mas não estão sabendo se alimentar direito, né? Em suma, parece que é isso que está acontecendo. E um outro quadro também diferente, que eu trouxe também para refletir. Esse gráfico mostra o número de surtos, ali, né, são as colunas verticais, número de surtos de doenças transmitidas por alimentos, e o gráfico em azul mostra o número de pacientes que sofreram decorrência de alguma intoxicação alimentar ou uma doença transmitida por alimento. E o SUS diz que ele tem gasto por ano em torno de 46 milhões de reais com esse tipo de situação. E que vocês devem saber que são situações que, teoricamente, são relativamente simples de serem evitadas. A gente pode ter medidas bem simples, lavar as mãos antes das refeições, ou uma higiene adequada de quem manipula os alimentos, né? Então são medidas simples. Então, de novo a reflexão, como resolver isso? E eu acredito que a maneira mais simples, mais eficiente de você resolver aquelas duas situações que eu apresentei para a reflexão é através da educação.
Eu acredito nisso. Através da educação e através da divulgação, da popularização do conhecimento. Né? São coisas que andam juntas, né? Diretamente relacionadas. E é isso que eu vim falar um pouquinho hoje aqui no seminário. Como que as tecnologias digitais podem ajudar nesse processo, na educação e na divulgação de ciência. E por que tecnologia? Por que eu resolvi colocar tecnologia no meio? De uma maneira bem simples, porque primeiro a tecnologia hoje está completamente inserida no nosso dia a dia, ela faz parte da nossa cultura. Hoje a nossa cultura é digital, né? Ela está presente em todas as esferas da sociedade e ela pode ajudar e pode ser eficiente em aproximar a ciência, o conhecimento da sociedade. Porém, a gente tem também um quadro curioso que a gente vive. Essas tecnologias, elas são recentes. A gente começou a usar a internet no meio da década de 90, no final da década de 90 a gente começou a usar mais massivamente a internet aqui no Brasil. Então a gente tem uma situação que se contrapõe um pouco. Nós temos hoje professores que não são acostumados, não foram formados, eles se formaram sem usar essas tecnologias. Tá? Eles não, os profissionais que hoje estão atuando, na maioria das vezes, que formam novos profissionais, não se acostumaram a usar a tecnologia. Porém, seus alunos já nasceram dentro desse ambiente. Né? Então, tem algumas questões aqui que eu coloquei para a gente refletir. E os jovens, hoje em dia, eles consomem muita cultura digital, compartilham disso e também criam muito, produzem muito conteúdo. Tá? Isso é uma diferença marcante das duas gerações. Né? Os professores, por sua vez, poucos são os professores que deixam os alunos criarem usando tecnologia. Eles não aproveitam muito. Os professores tendem a seguir um modelo instrucional de educação, que é passar o conhecimento de uma forma unidirecional. Ele vem para a sala de aula, fica passando slides, de repente, do que está no livro, explicando, e às vezes o aluno não tem nem chance de debater sobre o assunto e expor suas ideias. Não tem chance de criar e de produzir. E, na verdade, é uma coisa que, mesmo os nativos digitais, o que se percebe é que usam muito a tecnologia no dia a dia, mas ainda não usam da maneira, não explora o potencial da maneira que poderia usar na sua formação. Talvez por conta desse problema aí que existe entre quem está educando e eles como aprendizes. Né? Então, eu acho que a gente não usa da melhor forma ainda. Acho que a gente tem muito a explorar ainda sobre isso. Mas você usar a tecnologia nesse processo de educação envolve novas práticas, né, que não são ainda bem conhecidas. A gente não sabe muito bem como fazer. Então exige pesquisa. A gente tem que pesquisar, tem que entender qual é a melhor forma de fazer isso. Né? Tem que ver se funciona. Será que funciona mesmo? Parece lindo, né, colocar uma animaçãozinha. Mas será que funciona? Será que ajuda? Será que de repente é melhor do que o modelo tradicional? Na verdade, tem pouquíssimos estudos sobre isso. Então, é a função da universidade também, né? Como instituição que desenvolve conhecimento, investigar isso. E é isso que eu estou tenho me proposto a fazer aqui na universidade. Então, eu tenho alguns projetos que envolvem ensino, pesquisa e extensão, tá? Dentro dessa temática do uso de tecnologias, da informação e comunicação no ensino de ciências de uma maneira geral. Eu vou falar de 4 dessas linhas, começar falando de um, que é o uso de objetos educacionais no ensino. Então, eu trabalhei, logo que eu saí do doutorado, eu trabalhei no CEDERJ, que é uma instituição aqui do Estado, que dá cursos de ensino superior à distância. Né? Por exemplo, o curso de Biologia do CEDERJ, quem faz o curso de Biologia do CEDERJ, ele sai com o diploma da UFRJ, porque é um consórcio das universidades públicas daqui do Estado. Então, vou mostrar para vocês um exemplo de uma animação. Lá no CEDERJ eu trabalhei produzindo essas animações, só para vocês terem ideia do que se trata. Então, essas animações que eu produzi lá,
elas têm... O objetivo é você trazer... O meu trabalho lá era pegar o que estava no livro, nas apostilas, e transformar em uma coisa mais animada, mais interessante para o aluno assistir em casa. O aluno não dormir na frente do computador, ficar ali clicando e conseguir ver as coisas no tempo dele, poder voltar, né, para cada estudante acompanhar da melhor maneira possível. E aqui tem uma animação sobre uma aula de novelamento proteico, sobre estrutura e função de proteínas. A gente fez, aí eu sugeri colocar um pesquisador que foi bem importante, né, nesses estudos. E aí o aluno que estuda à distância, às vezes ele não tem contato com o laboratório. Eu tive cuidado de tentar simular uma experiência que foi importante aqui para essa temática, o experimento do Amphiser, né, que inclusive gerou um prêmio Nobel para ele. A experiência que mostrou que a estrutura primária da proteína é importante para a estrutura nativa dela. Né? Enfim, então são várias animações desse tipo que eu produzi lá no CEDERJ. Né? Essas animações, esse trabalho lá, inclusive, foi interessante que rendeu 3 publicações em livro, que foram lançadas também em CD, com as animações. Só que a gente fazia essas animações, a gente achava lindo, mas a gente não sabia o quanto que funcionava. Na verdade, os alunos falavam muito bem das animações, sempre elogiavam. A gente nunca soube da eficiência delas na prática. Eu decidi investigar um pouco isso. Eu decidi começar, primeira etapa, perguntar a opinião dos alunos, o que eles achavam, né, para ter esses dados para dizer. E os alunos... E eu tentei também comparar. Eu pegava uma mesma aula toda em animação, na verdade essas experiências aqui foram baseadas em aulas sobre lipídios. Então uma aula toda em lipídios, dada por um professor da maneira tradicional, e uma outra aula toda assistida apenas em animação. Esses experimentos que eu vou falar aqui agora sobre isso. Então os alunos acham, de acordo com a opinião deles, que as duas maneiras de dar aula para eles é muito boa. Eles não veem muita diferença sobre isso quando você pergunta qual a opinião deles. Mas eu fiquei me perguntando, mas será que eles aprendem igual? E eu tentei bolar um experimentozinho para fazer isso bem simples, que eu fiz um teste para avaliar, tentar acessar o quanto eles aprenderam da aula sobre lipídios. Eles faziam um teste antes, dividia a turma em 2 grupos, na verdade. Uma turma primeiro assistia a aula só em animação. Aí fazia o pré-teste antes, assistia a aula em animação, depois fazia um pós-teste para ver o quanto que ele aprendeu com a aula de animação. Depois ele tinha aula com o professor tradicional e fazia outro teste. Tá? E a turma foi dividida em 2 grupos e eu inverti isso. Uns começavam com a animação, outros começavam com a aula presencial normal. Tá? E fui testar o desempenho do teste dele. No teste eles marcavam verdadeiro ou falso ou colocavam interrogação, se não sabiam responder. Uma resposta errada anulava a certa. A interrogação não influenciava, porque eu queria saber o que eles tinham dúvida. Então eu incentivava, se você não sabe, coloca a interrogação. Então o primeiro resultado que foi interessante é que não houve diferença no desempenho. O que esse resultado mostra aqui é que nesse teste, tanto faz o aluno ter aula com o professor, tanto faz ter aula só com animação, sem professor. Já foi bem surpreendente. Eu não esperava ver esse tipo de resultado. Não houve diferença significativa no aprendizado nesse teste. Quando eu inverto as turmas e faço a segunda etapa do teste, aí eu tenho um dado diferente. Esse grupo aqui, que viu a animação primeiro, que depois teve aula com o professor, ele conseguiu se destacar de forma significativa dos demais grupos. Ele conseguiu ultrapassar uma barreira de conhecimento e conseguiu aprender um pouquinho mais que os outros. O que esse dado aqui mostra é o seguinte: se você assiste uma aula, se prepara para uma aula, usando esses objetos educacionais, você vai para a aula mais bem preparado, tira melhor proveito do professor. Se você faz o contrário, isso não funciona. Tá? O que está acontecendo de verdade? Quando eu analiso separadamente o que acontece em relação às dúvidas dos alunos nos testes, eu não vejo diferença nenhuma. A dúvida diminui, mas diminui de maneira parecida. Acertos. Os acertos aumentam também de forma parecida. Eu tenho aquela diferença aqui do grupo que viu primeiro a animação, depois vai para a aula. Isso aqui é diferente significativamente disso. Mas o mais interessante foi o que aconteceu com os erros.
O que esse gráfico aqui mostra é o seguinte: o que aconteceu? Por que os alunos tiveram um desempenho melhor? É que eles passaram a errar menos. Quer dizer o seguinte: quando os alunos veem a animação e depois vão para a aula, eles desconstroem um conhecimento que eles tinham que era errado. Eles achavam que sabiam o negócio, mas entendiam errado e marcavam errado. E quando ele assiste a animação e depois vai para a aula, ele consegue resolver isso, ele desconstrói um conhecimento errado. Isso só acontece nessa situação, quando usa o objeto educacional e depois vai para a aula. Aqui eu vou passar direto. Aqui tem uma coisa interessante para mostrar. Eu pergunto para eles como eles gostariam de usar essas animações. E aí tem uma coisa interessante aqui. Lembra que o melhor resultado foi assistir a animação e depois ter a aula com o professor. Nenhum aluno quer usar dessa maneira. Que foi o que deu o melhor resultado. O que os alunos querem é ter aula tradicional e querem ter a animação para usar se quiser. Eles querem exatamente o modelo tradicional. Estão acostumados, que foram acostumados desde pequeno. Só usar animação. Eu mostrei que tanto faz ter aula com o professor ou ter aula só com animação. O resultado é igual. Não importa, eles não querem só animação. Querem ter aula lá com o professor. Aula sem animação ninguém quer. Então acho importante a presença disso. Né? E aula tradicional, o professor usando animação em sala de aula também não interessou muito. Então isso aqui reflete um pouco da cultura, que na verdade é aquela história que o aluno nativo digital, de repente, ele pode ter potencial, tem potencial para usar as tecnologias, mas não está acostumado e ainda está muito preso ao ensino tradicional. Então essa barreira de usar a tecnologia no ensino, ela tem que ser vencida não só com professores, mas com os alunos também. Isso já começou a aparecer aqui na minha pesquisa. Né? Aí eu vou falar da outra linha, o uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Então, existem ambientes onde, plataformas, software, onde você poderia praticar um ensino de uma maneira mais colaborativa, onde os alunos pudessem participar, interagir entre si, para trocar conhecimento de uma maneira mais eficiente do que ocorre em sala de aula presencial. Esses ambientes podem ser usados tanto na educação à distância, como em apoio ao ensino tradicional. Eu tenho usado das duas formas. A plataforma que eu tenho usado é o Moodle, que é a oficial aqui na universidade, inclusive. Então, vou mostrar alguns dados sobre um ambiente que eu criei para o aprendizado de bioquímica, que é o Virtual Bioc. Tá? Então, nesse ambiente, o aluno pode ter acesso a todo o conteúdo de bioquímica, que vocês já estudaram na graduação, por exemplo. Então, ele pode acessar apostilas, pode acessar aquelas animações daquele tipo que eu mostrei. E tem um espaço também que é o fórum para discussão, né? Onde os alunos podem interagir e construir o conhecimento de forma colaborativa. E é interessante que o professor consegue aqui também avaliar, né? Então aqui está mostrando alunas conversando, debatendo sobre um tema. E é interessante que o professor pode também usar essa conversa para avaliar qual aluno que está indo bem, quem que está indo para um caminho completamente errado, de repente tem que chegar junto, melhor e explicar com mais detalhes e tal, porque cada um tem seu tempo, né? Na sala de aula o professor não consegue às vezes perceber. Tem muito aluno que fica mais à vontade nesses ambientes para falar, às vezes fica caladinho na sala de aula, é um aluno que é super quieto, a gente acha que de repente não está entendendo nada, e chega no ambiente virtual, é o que mais fala, é o que mais colabora, é o que mais ajuda. Então esse exemplo aqui, eu lembro dessa aluna Bárbara, era um exemplo típico disso. Ela era super calada na sala de aula, mas ajudava todo mundo no ambiente. Sempre que alguém postava dúvida, ela ia lá correndo e respondia. Tem outras possibilidades interessantes, né? Porque os alunos podem trazer conteúdos, podem pesquisar e trazer conteúdos para ajudar o colega. Podem vir com novidades, né? Pode fazer uso dos hiperlinks, né? São coisas que são mais difíceis na sala de aula. Aliás, na sala de aula poderia ser possível, mas tem professor que se incomoda do aluno usar smartphone. É uma coisa que também, em vez de aproveitar o uso do smartphone, a gente proíbe o uso do smartphone. São coisas assim meio doidas, assim, de não aceitar a modernidade, né? Mas tudo bem.
Então tem outros recursos no ambiente, por exemplo, o glossário de termos em bioquímica. Foi uma atividade que eu propus para os alunos, e cada aluno tinha que escrever, definir termos de bioquímica que fossem importantes. E aí isso criou um dicionário que funciona dentro do ambiente, e toda vez que alguém escreve uma palavra que alguém já escreveu uma definição, aparece com hiperlink. Isso quer dizer o seguinte: hidrofóbica, algum aluno escreveu uma definição sobre isso. Anfipática, algum aluno escreveu uma definição sobre isso. Aqui dá o exemplo da definição que a Djamila criou sobre lipoproteínas. Ela escreveu a definição, usou umas fotos, né, que ela buscou na internet. Então são alguns exemplos de possibilidades que podem ser utilizadas dentro do ambiente. Aí eu fiz algumas pesquisas também sobre o uso desses ambientes, né? Qual é a frequência que vocês têm usaram isso ao longo do semestre? Então a maioria absoluta usa sempre ou quase sempre. Todos eles, unanimidade, acham que as disciplinas deveriam ter ambientes desse tipo para apoiar o ensino presencial. Isso aqui foi turma de enfermagem, uma turma de enfermagem de bioquímica. E eu pergunto como você usou o site. A maioria usou apostila e animações. Em terceiro lugar, só que vem o fórum, que é onde tem a maior diferença do ambiente virtual de aprendizagem, onde você pode conversar e trocar conhecimento. Ficou em terceiro lugar. O que também mostra a história do hábito, do costume que os alunos têm com um modelo tradicional de ensino. Então, estão usando o ambiente muito mais para procurar o livro, objetos educacionais, do que propriamente interagir em comunidade. E aí tem uma coisa interessante, né? Quando eu pergunto quais são as sugestões para melhorar o site, a maioria acha que está ótimo, mas em segundo e terceiro lugar, olha o que vem: ter questionários e uma maior participação dos membros. Então eles próprios percebem, eles sentem que existe um potencial ali interessante da participação. Eu via muito aluno, às vezes ficava frustrado, postava uma dúvida, e às vezes as pessoas demoravam a responder. Outros alunos, porque eu, às vezes de propósito me fazia de morto, demorava a falar, e eles sentiam um pouco dessa angústia. Então o aluno tem essa demanda, ele gostaria de usar esses ambientes de uma forma colaborativa, sim. Então existe um anseio pela prática construtivista, apesar de existir o hábito pela prática tradicional. Então hoje em dia eu tenho 2 ambientes virtuais de aprendizagem, que são, na verdade, esses estão abertos para o mundo inteiro, sim, eu abri completamente. Um para bioquímica e outro para biologia molecular, são projetos de extensão. Esse aqui eu tiro do ar 2 dias, vem uma enxurrada de e-mail, gente pedindo loucamente, perguntando o que aconteceu. Tem muita gente usando mesmo, né, que já vem usando há mais tempo. Enfim, depois vocês podem visitar, se quiser, o endereço está aqui. Virtual Bioc, vai lá. E aqui no Instituto de Nutrição, eu tenho me aproximado de alguns professores que conversam comigo, de repente mostram interesse, e aí eu já construí alguns ambientes desses para as disciplinas deles aqui. Então eu vou mostrar um pouquinho rapidinho de algumas. Então uma que eu tenho participado mais ativamente é na disciplina de higiene dos alimentos. Vou mostrar aqui. Então, aqui esse é o ambiente da disciplina de higiene dos alimentos, né? Tem área de apoio, área para pegar material, área para conversar, para produção de material, para apoio de atividade que são realizadas. A Maria Cláudia também, que trabalha na disciplina de Educação Alimentar e Nutricional, também está fazendo um uso bem intenso do AVA. Eu tenho ajudado ela também bastante aqui. Ela tem dividido os grupos aqui para bolar práticas educativas, na disciplina delas, são bem interessantes. Eles fazem algumas práticas, algumas ações educativas lá no restaurante universitário, por exemplo, e tem funcionado bem também. Eles têm usado realmente bem ativamente. E mais recentemente, com a Camila,
Eu tenho interagido também com a Camila da gastronomia, na disciplina culinária francesa. A gente montou um ambiente que está bem legal também, ficou bem elegante, né? E esse ambiente, especificamente, a gente sentou junto e pensou numa ideia que funcionou muito bem. A gente está no final terminando o semestre, que é desse semestre. A gente propôs para os alunos uma atividade de fazer um glossário com ingredientes da culinária francesa. E os alunos fizeram um glossário sensacional, com 90 ingredientes. Tá? Tem aqui, ó, alguns ingredientes, tudo padronizado, com 3 fotos, com referência bibliográfica. E o legal disso aqui, eu falei para a Camila, você está com um livro pronto para publicar, está pronto. Todos os alunos da tua disciplina são coautores do livro. Então, assim, é o tipo da coisa que a gente pode fazer usando essas tecnologias. Usar o aluno para produzir. Ao invés de só fazer uma prova, né, para ser avaliado, que não vai ajudar muita gente, só vai dar trabalho para o professor corrigir, e dar trabalho para o aluno também para estudar, para decorar às vezes, né? Então, esses alunos aqui fizeram uma atividade valendo ponto, a atividade ficou muito boa, de ótima qualidade, que inclusive vai virar como referencial para as próximas turmas, vai virar um ótimo material de estudo, porque, segundo a Camila, não existia isso em português. E pode até virar uma publicação, que é interessante para todo mundo, para a Camila e para os alunos. Né? Aqui tem um exemplo só da Maria Lúcia na disciplina de higiene. Ela jogou um vídeo para fomentar uma discussão, e o pessoal se engajou e começou a discutir, foi embora, discutiu bastante sobre isso. Aqui é um outro fórum de discussão, o pessoal participando bastante, também os alunos participando bastante, aqui, 44 comentários aqui. Ok. A terceira linha que eu vou falar, que talvez eu tenha me dedicado mais, é a preparação de vídeos educacionais por alunos. Esse trabalho aqui, ele recebeu apoio do CNPq, no edital universal. Tá. Esse trabalho aqui basicamente é o seguinte, é também a história de substituir uma avaliação tradicional por um trabalho que rendesse alguma coisa que fosse útil para a sociedade de alguma forma. Então, basicamente, o que os alunos fazem eles fazem uma revisão bibliográfica sobre um tema dentro da disciplina, preparam um roteiro de um vídeo que explique aquele conteúdo de uma maneira simples que qualquer pessoa pudesse entender. Tá? Então, eles têm um trabalho de pegar algum conteúdo, uma linguagem científica, e decodificar isso para uma linguagem mais popular, mais simples, que é um exercício muito interessante para a formação. O bom profissional tem que saber explicar as coisas de uma forma simples. Ele trabalha com saúde, então, na hora que vai atender um paciente, tem que saber falar simples. Então, ele tem esse trabalho de preparar o roteiro, onde ocorre essa decodificação. Esse processo é acompanhado diretamente por mim, uma orientação bem lado a lado. Não é um trabalho unidirecional, que ele me envia e acabou, eu dou nota. Não. Eu sento com ele, vou corrigindo linha por linha. É aquele trabalho de orientação com aluno de iniciação científica, né? Que nem todos os alunos têm essa chance de fazer isso ao longo da sua formação, infelizmente. Depois que o roteiro está pronto, eles vão na preparação do vídeo propriamente. Então, filmar e editar o vídeo. E a ideia é que depois os vídeos prontos sejam publicados na internet para que o conhecimento seja divulgado amplamente para a população. Então, vou mostrar aqui rapidinho um exemplo dos primeiros vídeos que eu fiz. A milagre? É a milagre. O que é milagre? É uma enzima. Enzima produzida na boca, pelas glândulas salivares e no pâncreas. Agora, a coisa que eu não sabia é que fungo e bactéria também produzem. E o que ela faz? Rapaz, olha você aqui. Ela digere o amido. Ela quebra o amido com hidrólise. Você tá ligado que é hidrólise, né? Ela quebra o amido com a adição de uma molécula de água. Imagine aí.
ele é quebrado em quê? Rapaz, ele é quebrado em um bocado de coisa, mas o mais interessante mesmo são dímero e maltose, tá ligado? Um cara de dímero, 2 moléculas de glicose juntas. Sim, mas por que a amilase vai quebrar o amido e não vai quebrar a celulose? São as mesmas coisas. Ela é feita da mesma coisa, só que a conformação é diferente, entendeu? A celulose é em forma de rede. E não tem como entrar no sítio ativo da amilase. E Já é outro assunto, outro vídeo. Esse é um vídeo sobre gorduras trans. Os ácidos graxos Aí o vídeo vai embora, insaturados explicando, podem depois existir volta. na forma cis ou não devido à posição dos hidrogênios. Lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma. Não. Lava outra, lava uma. O sabão não tira gordura da mão, ele junta com a gordura e a água leva tudo embora. Vamos usar o sabão? Tá. Lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma. Ela envolveu a família toda no Imagine estudo que desse essa vídeo. é uma molécula de sabão. O sabão tem 2 partes. Depois eles fazem a explicação Uma molecular por cabeça como que e uma acontece. Né? cauda. Proteína. Por que as fezes não se desfaz? Aminoácidos cisteinas que ficam muito próximos da cadeia da proteína. Explicação de ponte de enxofre, o processo de alisamento capilar. Esse vídeo também faz bastante sucesso na internet. O aumento do ADP é o status a fosfocreatina e o ADP. Ela tem a Explicação do capacidade sistema de remover fosfocreatina. o fosfato da fosfocreatina e adicionar. Então, se eu pergunto para os alunos, vem cá, vocês aprenderam alguma coisa fazendo essa atividade, preparando o vídeo? Eles acham que aprendem muito e acham que também aprendem quando assistem vídeos dos amigos. Não aprendem tanto quando eles estão fazendo, mas também aprendem. Né? Vou passar aqui direto um pouquinho. Tá. A produção desses materiais, então esses materiais todos que foram produzidos, eles se materializaram na rede na forma do projeto que eu chamo de alunos que dão aula. A ideia então são os alunos explicarem com a linguagem deles conteúdos. Então virou alunos que dão aula. Alunos que dão aula virou blog, foi para o Facebook também, então aqui tem exemplo dos próprios alunos postando, né, o vídeo que eles produziram. Esse aqui é um vídeo que foi produzido 4 anos atrás, eles postaram esse ano, lembrando, ficaram felizes de ver quantas visualizações tiveram o vídeo, que eles não imaginavam. Eles ficam falando, pô, eu não imaginava que ia ter tanta visualização. Na época o YouTube mal era utilizado quando eles produziram. Então ficaram super felizes. É interessante ver os alunos tendo interesse de fazer a divulgação. Então eles sendo agentes de divulgação científica. Né? E aqui está a página do YouTube. Então a página do YouTube tem hoje em dia 941 pessoas inscritas. Até hoje já tiveram quase 400 mil visualizações. Então
é bacana saber que os trabalhos que os alunos fizeram para, de repente, ajudar a passar uma disciplina foi útil para muita gente, né? 400 mil pessoas já assistiram esses vídeos. Então tem aqui os vídeos que foram mais visualizados, né? Todos, aí tem vídeo aqui com 93 mil visualizações, 82 mil, que para vídeo educacional é muito. Se a gente for comparar com Porta dos Fundos, isso aqui não é nada. Mas as pessoas têm usado as tecnologias muito mais para diversão. Não existe ainda o hábito forte de usar para educação e para formação. Esses valores, esses números aqui são bem significativos. E a gente começa a ver quais são, por que alguns vídeos fazem mais sucesso que o outro. A gente começa a entender como fazer isso melhor. A gente percebe que são situações, são temas mais recorrentes no cotidiano, que fazem mais parte do dia a dia. Quando o vídeo é simples, faz sucesso. Isso também é bacana. Não precisa ter efeitos especiais. Pode ser bem simples. Esse exemplo aqui é bem bacana. Esse vídeo aqui foi super simples. Eu considero o melhor vídeo que já foi feito, até hoje, por aluno meu. Eles explicam o efeito tampão e o funcionamento de PK. Quem dá aula de bioquímica, a Tatiana deve concordar, a Denise também. Fazer o aluno entender para que serve, o que é PK, como é que isso interfere em função de alguma coisa, função de macromoléculas, é difícil pra caramba, não é simples. Elas fizeram um vídeo sensacional. Esse vídeo aqui, eu até destaquei alguns comentários, foi o único vídeo que eu consegui entender. Aí tem aqui um professor falando, esse vídeo certamente me dará inspiração para preparar a minha aula de tampão. Parabéns. Essa menina que postou o vídeo, Tailane, ela incentiva o professor, né? Então a comunidade também conversa ali, né? Tem uma troca ali também no ambiente onde os alunos que dão aula funciona, existe um ambiente também de troca, né? Vou indicar o vídeo para minha sala, não estava gostando muito da professora deles, achou que estava entendendo mais aqui do que na sala de aula deles. Teve uma situação até interessante. Essa menina me mandou um e-mail muitos anos depois falando que tinha sido reconhecida dentro do ônibus. Uma menina dentro do ônibus foi agradecer a ela. Uma desconhecida chegou, falou para assisti seu vídeo, obrigado, consegui resolver a questão na prova por causa de você do teu vídeo. Ela ficou super emocionada e me mandou um e-mail, muitos anos depois, elogiando e me dando força para continuar no projeto. Foi bem bacana isso. Bom, todos esses sistemas, o blog, o canal no YouTube, eles me permitem fazer análises métricas. Para que servem essas análises métricas? Para eu entender quem que eu estou conseguindo acessar, né? Já que eu estou querendo fazer divulgação científica, eu preciso entender como fazer isso da melhor forma. Como eu falei, tem poucos estudos sobre isso. Então, eu tenho feito um trabalho de investigação dentro dessa linha e eu uso essas métricas. Então, eu trouxe algumas só para passar rapidamente. Então, por exemplo, eu consigo acessar qual é a faixa etária que eu tenho alcançado mais, tá? Eu consigo ver quem está acessando mais, então eu consigo perceber que o foco de concentração é no Brasil, Rio e Bahia, que são os atores que estão mais envolvidos no processo, e o círculo social deles estão nessas regiões. Mas tem coisas interessantes que têm aparecido também, países que falam português também estão acessando. Então, Portugal, por exemplo, já tiveram 10 mil pessoas em Portugal assistindo esses vídeos. Então é bem bacana, né? Saber que o material que está sendo produzido aqui na UFRJ, ou que foi produzido lá na Bahia, tem gente lá em Portugal assistindo, tem gente em Angola assistindo, né? Isso é bem interessante. E eu consigo perceber quais são os vídeos que estão sendo compartilhados, né? A gente tentar entender o que tem de similar nesses vídeos, por que eles funcionam melhor para ser compartilhados. Eu tento investigar como que o internauta chega até o site. É possível para mim também fazer pesquisas de experiências, de métodos de postagem. Então eu faço uma postagem de um tipo, por exemplo, posto no Facebook segunda-feira, meio-dia, e vejo o impacto que isso tem. Aí eu posto, de repente, sexta-feira, 10 horas da noite, vejo o impacto que isso tem. Vocês devem imaginar a diferença de impacto, né? Postar segunda de manhã ou sexta de noite. E com isso a gente vai entendendo como fazer divulgação científica na internet. É bacana que
os alunos saem da disciplina podendo colocar alguma coisa no currículo deles, né? Então, eles podem colocar no currículo Lattes, inserir o vídeo no currículo Lattes deles. Isso é uma coisa bem interessante. Esses vídeos já renderam uma publicação de um DVD, que eu estou agora lutando para conseguir um ISBN dele, publicar como livro, que conta mais ainda para os autores, né? Para todos os autores de cada um desses filmes, dos vídeos que estão aqui dentro, né? E agora estou começando a juntar o material para produzir a segunda edição. Essa primeira edição foi com os vídeos produzidos lá na Bahia. A segunda edição já vai ser com os vídeos produzidos aqui no Instituto de Nutrição, né? Na disciplina normal e também na disciplina Nutrição Normal e Higiene dos Alimentos. Tá, eu vou mostrar rapidinho aqui um pouco dos vídeos, como é que estão agora. Porque agora eu estou fazendo um pouco diferente. Agora eu estou usando artigos científicos para produzir o vídeo. Então eu passo um artigo, o aluno tem que ler um artigo, em vez de ele fazer uma apresentação do artigo no seminário, ele tem que fazer o artigo virar um vídeo educativo simples, que é um pouco mais desafiador, e eu tenho achado mais legal esse método. Já se interessou para saber a procedência do pescado? Nunca pensei sobre isso. Tudo bem, obrigada. Vamos agora para o Instituto de Nutrição da UFRJ conversar com os estudantes de nutrição. É com você, Grace. Vendo que se altera rapidamente, então é importante que a gente saiba reconhecer um peixe fresco. Um peixe fresco possui características muito específicas, como a pigmentação viva, brilhante e sem descoloração. A sua carne é firme e elástica, resistente à pressão dos dedos. Os olhos são salientes, com córnea transparente e pupila negra. As guelmas são vermelhas, brilhantes, sem muco e muito mal. Essa edição aqui, eu fiz uma edição, cortei, esse não é o vídeo original, tá? Só para mostrar alguns trechos aqui para vocês. Eles dizem passe ovo. Fiz uma maçã e continuou meu projeto de alta fitness. É o finalzinho do outro vídeo. Aqui, toma. Ah, obrigada. É de quê? Peito, frango, alface, ovo, queijo, tomate e suco de caju. Tá tudo aqui? Tá. Enquanto você estava preparando, eu estava lendo aqui o artigo Boas Práticas de Higiene e Conservação de Alimentos em Cozinhas Residenciais. E o estudo diz que 74% dos entrevistados, eles não armazenam os ovos no local correto. Eles guardam na porta. Os seus não estão na porta não, né? Você não passou na porta não, Não tava não. Ah, que bom. Então, assim, também fala sobre os alimentos. É interessante que, assim, eles mostram dados que são muito importantes, foram publicados em artigos, então foram pesquisas realizadas. Mas quem ia ler esses artigos? Né? Como é que essas informações iam chegar para a comunidade? Então, o objetivo desse vídeo é esse. E é bacana que eu incentivo os alunos, às vezes os alunos chegam e dizem, vou fingir que eu sou uma nutricionista. Não, fala que você é aluna do Instituto de Nutrição da UFRJ. Valoriza quem é você e a instituição que você está. Né? E tem dado uns resultados bem bacanas, assim, essa coisa de trazer o artigo para a linguagem do vídeo. Agora, uma novidade que eu tentei esse semestre, para potencializar a viralização dos vídeos, eu propus aos alunos criarem memes para os vídeos. Né? Então, por exemplo, esse artigo aqui fala sobre a presença de matéria estranha em derivados de tomate industrializado. A gente criaram aqui um meme. Né? A ideia é que o meme seja viralizado e que a pessoa veja o meme, se assuste, queira saber mais, aí vai ver o vídeo. Assiste o vídeo, se quiser saber mais ainda, aí vai ler o artigo, né? Mas essa é a ideia. Então aí criaram vários memes, a gente discute qual é a melhor forma, qual o melhor meme, que vai funcionar melhor. E sempre numa ideia que a gente sugeriu de mudar, o nadado do seu extrato de tomate, a gente sugeriu até de mudar o seu extrato de tomate industrializado, para já conscientizar a pessoa de fazer, de repente, um extrato caseiro, teria menos chance de ter pelo de rato. Aí tem um outro artigo sobre a presença de um composto que é cancerígeno. Então são algumas coisas que dá para se fazer, né?
Isso aqui eu vou passar um pouco direto, só queria mostrar. Isso aqui é um aluno de PIBIC Ensino Médio, um aluno do Pedro II, né, que fez um vídeo muito bom, muito bom. Ele estava interessado em entender sobre neurociência, veio conversar comigo. Eu falei assim: olha, eu não sei nada sobre neurociência, mas eu vou te ajudar a aprender. E a gente fez junto um vídeo sobre isso, ficou muito bom. O aluno é fantástico. Eu estava falando com a Denise, né, do Pedro II, eu fiquei apaixonado pelo Pedro II, estou doido para o meu filho ser sorteado a estudar lá. Que o Klaus fez um trabalho excelente. Ele fez uma animação toda baseada em South Park, ele cortou tudo, fez a dublagem, fez tudo, entrevistou um pesquisador neurocientista. Foi muito bom. E aqui a gente fez uma coisa a mais, que a gente foi investigar mesmo o impacto do vídeo. Eu vou passar muito correndo, porque o tempo está acabando. Mas a gente passou um formulário online, foram mais de 100 respostas, mais de 100 pessoas responderam o formulário. E eu fiz aquele teste de quanto que a pessoa sabia e quanto que um teste verdadeiro ou falso, e quanto que ela aprende depois do teste. A gente viu que o vídeo gera conhecimento, né? E a gente fez uns testes bem mais elaborados também. A gente consegue saber aonde que o aluno está errando, qual é a faixa etária, qual o nível de instrução que o vídeo funciona mais, né? Porque a gente coletou muita informação diversificada, que a gente consegue fazer um jogo ali nas estatísticas e consegue extrair muita informação dali. Então eu construí com ele um modelo excelente para investigar o impacto dos vídeos, né? Esse vídeo, por exemplo, a gente percebeu que as pessoas estavam errando a mesma coisa antes e depois do vídeo. Então a gente falou: opa, tem algum problema no vídeo. Aonde? A gente detectou qual era a pergunta que as pessoas estavam errando. A gente viu: pô, essa parte tem que refazer do vídeo que não está explicando legal. Então foi uma coisa bem bacana que funcionou. E a última coisa que eu vou falar aqui rapidamente é do Espaço Ciência Viva. O Espaço Ciência Viva, ele é um museu. Na verdade, foi o primeiro museu interativo de ciências do Brasil, foi criado na década de 80. E o objetivo lá é desmistificar a ciência, fazer com que as pessoas aprendam sobre ciência, fazendo ciência, fazendo as práticas, as oficinas interativas, e tem oficinas de todo tipo, de matemática, de biologia, de nutrição, de física, né? E recebe gente de todas as idades, né? Eu tenho uma aluna PIDEX trabalhando lá. Diariamente recebem visitas escolares. A cada sábado no mês tem um grande evento aberto ao público, que são eventos temáticos, né? Então a gente já teve, por exemplo, genética, já teve natureza e arte, já teve esporte e vida, né? Luz e cor. E são eventos de divulgação científica, públicos, gratuitos, e que inclusive vocês podem participar, né? Vocês levando o que vocês trabalham na tese ou na dissertação de vocês podem levar para lá, bolar uma prática que seja interessante para algum público e levar para lá, né? O pessoal da Ana Paula já participa de vez em quando, da Xana também. São práticas bem interessantes que são desenvolvidas lá no Espaço Ciência Viva. E a gente queria pensar como levar essas práticas para serem desenvolvidas em outros lugares, em outras escolas. E eu estou usando o vídeo para fazer isso. A gente filma algumas oficinas explicando como fazer oficina, e a gente envia esses vídeos para os colégios, para professores, para que eles possam fazer essas práticas lá também, né? Então eu já produzi um vídeo sobre higienização das mãos, e agora a gente está trabalhando num vídeo sobre esfregaço sanguíneo, tá? Então, só para finalizar, eu queria dizer só que é interessante. Eu acho que é uma coisa que vocês deviam, se possível, pelo menos parar um pouco para refletir o quanto que isso pode ser interessante para a formação de vocês que estão num processo de formação, a maioria que está na pós-graduação. Vocês podem fazer isso e não é tão difícil fazer isso. Vocês pegarem o que vocês estão estudando, de repente fazer um vídeo ou fazer um texto, vocês escreverem isso de uma forma mais simples, isso pode beneficiar vocês, pode beneficiar o campo de estudo de vocês. É interessante popularizar o que vocês fazem, né? É interessante até para a sua própria projeção profissional, né? Tem estudos que mostram que os profissionais mais bem remunerados são os que fazem divulgação do trabalho deles, né? E vocês ganham também porque isso tem sido bem visto pelos
comitês do CNPq e da CAPES. Então vocês ganham, a pós-graduação do Instituto ganha, o orientador de vocês ganha, todo mundo sai ganhando, e é de graça fazer isso. É um pouco de trabalho, dá um pouco de trabalho, mas não é nada impossível. Tem gente, aluno do ensino médio fazendo, tem aluno de graduação fazendo, vocês iam deitar e rolar. Então, essa equipe que trabalhou até agora comigo, queria agradecer em especial ao DAF, né, pessoalmente a professora Cristiana, a professora Ana Paola, que abriu um espaço para eu ocupar lá no laboratório para desenvolver esses trabalhos, e agradecer a todo mundo aqui pela presença. Obrigada, Fabiana. A gente tem um pouquinho de tempo, porque a professora Eliane Rosado vai precisar usar a sala um pouquinho antes, que ela vai fazer uma videoconferência. Mas, assim, 5 minutinhos para a pergunta. E, assim, queria agradecer muito, falar que eu adorei todas as, assim, a gente conhece um pouquinho, a gente já fez sentiu o gostinho, né, das possibilidades desses recursos. E assim, só para lembrar que a gente está gravando esse seminário fica disponível. Então a gente está usando essa tecnologia que você fala que é tão para divulgar o que pessoas que não puderam estar aqui para, né, conhecer depois, né, um pouquinho do trabalho. Então quem quiser perguntar. Fabiana, parabéns. Eu fiquei pena que eu não pude chegar no início, mas eu estava muito curiosa para conhecer teu trabalho. Por incrível que pareça, você já está aqui com a gente um tempinho e eu confesso que não conhecia plenamente o seu trabalho. A gente sabe que você trabalha com todas essas metodologias tecnológicas e tudo mais, mas assim, eu falei, quero conhecer e fiquei encantada. Eu tinha uma ideia, mas fiquei encantada mesmo. E assim, essa é a última questão que você trouxe aí, a sua última fala é o que eu ia falar. No contexto da pós-graduação, eu tive uma aula semana passada e trouxe isso para os doutorandos da disciplina Metodologia Científica, o quanto que tem assim, me feito refletir o que a gente não divulga ciência, em hipótese alguma. A pós-graduação, a gente é fechado na gente mesmo. A gente escreve em inglês, porque tem que escrever em inglês, né? Aí tem as nossas teses, que se ficar guardada aí não tem, né, quase... como é que eu vou dizer, alcance, né? Quando publica, que legal, mas é em inglês e tem que ser, e assim que a produção científica é exigida, mas atingindo a nós mesmos, né? Eu acho que a gente fica fechado no nosso meio científico. E eu na gestão, como diretora, eu recebo direto e-mails e telefonemas. Quem pode falar disso? Quem pode falar daquilo? Quer dizer, quando as pessoas entram no nosso site, até tem as linhas lá, linha de pesquisa, e com aqueles nomes também complexos, entendeu? E eu fico pensando como seria importante a gente fazer com que a produção do programa de pós-graduação, aí eu estou falando nesse contexto porque nós estamos aqui no programa, né? Essa é uma disciplina do programa de pós-graduação, não precisa ser só da pós-graduação. Mas dentro desse contexto, que os trabalhos de dissertação e tese se transformassem em algum meio de comunicação que dê visibilidade ao que se faz aqui dentro, que alcance as pessoas. E aí eu tinha pensado, e já venho falando isso há algum tempinho, nos briefings que o próprio CNPq hoje exige. Quando você faz relatório de pesquisa, ele quer aquele briefingzinho, o que que seu... E é difícil, né? Eu tenho dificuldade de transformar na linguagem popular, você fica falando de p-valor, disso, daquilo, e na hora que você tem que transformar na linguagem popular, você fica, caramba, tem que escrever uma página sobre o que eu fiz numa linguagem que as pessoas entendem. E aí, mas mesmo assim, o texto, legal, se for, mas eu acho que esse contexto mais motivador ainda, né? Como que você pensa assim, que a gente poderia, eu não sei como é que é o seu acesso na pós-graduação, como é que você está atuando na pós, se tem uma disciplina para isso? Eu já estive conversando já tive uma reunião com a Copim, né? Propus uma disciplina de divulgação científica, que os alunos interessados em preparar vídeos ou textos, a gente fizesse isso na disciplina. Teve uma sinalização positiva, cheguei já até uma vez a fazer uma apresentação bem curtinha num fórum, né, da pós-graduação,
é uma coisa que dá para começar, dá para fazer, assim, já podia ter começado. Isso que eu penso, como é que transforma essa ideia em prática e de forma que preparasse os alunos, talvez para quando finalizasse o curso, se eles têm que entregar a dissertação, a tese, entregassem algum produto também. Sim, para os alunos seria interessantíssimo. Isso seria sensacional. Imagina um aluno faz os requisitos, né? Imagina um aluno saindo do doutorado, quer ir para o mercado de trabalho e faz um vídeo excelente que começa a bombar na internet sobre o assunto. Com certeza vai ser reconhecido. O alcance dele no mercado. Então, eu acho que todo mundo sai ganhando. É uma coisa que a gente tem que fazer. Tem que fazer isso se transformar numa realidade. Eu acho que vai ser muito bom para os alunos, para o programa de pós-graduação e para o Instituto como todo, né? Parabéns, achei ótimo. Muito bem morada a forma como você trabalha. Vinagre, parabéns. Seu trabalho é inspirador para a gente poder pensar em novas formas de lecionar, de passar o conhecimento. Passar o conhecimento não só para os nossos alunos, mas para a sociedade mesmo. Quando eu falo sociedade, muitas vezes não é só em redes sociais, mas para aqueles que estão perto da gente, né? Eu sinto muito essa barreira que a Glória falou. E assim, no pouco tempo que eu estou aqui, e também no tempo anterior que eu trabalhei, enfim, como professora, é uma coisa que vem me incomodando, que é esse modelo formal de passar o conhecimento. Né, de você, tem lá os slides, a gente tem, enfim, pode montar apostilas, a gente pode pensar em maneiras diversas. Mas uma coisa que eu venho pensando com os meus alunos agora, nesse pouco tempo que eu estou aqui, é pensar numa forma, pelo menos uma avaliação, que eu consiga, que não seja dessa maneira de prova convencional. Pensar, assim, com todo o conteúdo que eu dei para vocês, ou com parte do conteúdo que eu dei para vocês, vão pensar ou em fazer jogos, ou em fazer, enfim, passar esse conhecimento de uma outra maneira, até que eu estava falando com a Tatiana. O aluno, ele grava, isso você mostrou também, né? Essa parte digital, essa parte de mostrar o conhecimento de uma outra maneira que não seja slide, isso ajuda muito também pela forma visual de passar o conhecimento. A memória visual é muito importante também na hora de fixar o conhecimento. Então, é uma aliada muito boa, né? Você ter uma ferramenta digital, uma outra ferramenta que não seja slide convencional em sala de aula, ou giz em sala de aula. Então, assim, é muito inspirador. E isso nos ajuda, né, a pensar em novas maneiras de divulgar o conhecimento científico, divulgar o que a gente leciona, o que a gente trabalha e passar para a sociedade, né, que é extremamente importante. Isso tem que sair das universidades, né. Obrigada, parabéns. Tem, assim, eu já fiz muita loucura já em propostas de avaliação diferentes. Daria para ficar contando aqui um monte de experiência que já foi tentada, e algumas funcionam bem, outras não funcionam tão bem. Eu já fiz teatro, não gostei tanto, já fiz música, também não gostei tanto, já coloquei os alunos para fazerem prova um para o outro. Dá para fazer muita coisa, dá para só ter um pouco de criatividade, conversar com os alunos, ouvir a opinião deles também. E tem uma coisa interessante, você falou da questão da memória visual, não é só isso, né? Tem vários estudos que mostram que o aprendizado está muito relacionado com a emoção. A gente lembra para sempre aquilo que toca a gente, de uma maneira emotiva, né? Então tem alguns dados, eu não mostrei aqui, que mostram assim, o mesmo vídeo passando com áudio normal, com fala, mas sem música. E ele com música, uma música de suspense, como teve aquela hora ali, Missão Impossível tocando quando o sítio ativo é incompatível com o substrato. Então essas coisas têm um impacto que a gente não imagina. E que, dando aula tradicional, é difícil de você fazer. Só queria te perguntar, assim, a Eliane já está aqui, mas com a pouca experiência que eu tenho, o que você colocou, então o aluno estar numa participação ativa e não passiva. Essa é a grande... É o chão da questão, né? E numa posição ativa, numa linguagem que ele já entende, né? Que é mais palatável, ou seja, tecnológico, visual. Só que aqueles primeiros resultados que você colocou, muitas vezes é muito difícil. Ele acha que ele está ativo ele sozinho, ele no smartphone dele sozinho, mas precisa dessa interação, dá trabalho isso. Como é que é isso? Você já está ativo, mas você tem que ser um ativo
mais proativo, assim, né? Isso Não. daí é um desafio, né? Com certeza é um desafio, porque é isso, tem a barreira que tem que ser vencida de que as pessoas não têm essa cultura, não têm a cultura. A cultura é realmente de chegar, sentar na aula e ouvir o professor. Essa é a cultura. Então tem que mudar a cultura para tornar o aluno, colocar ele no papel ativo. Não é tão simples. E tem toda uma série de técnicas que o professor tem que investir em aprender também. Não é só chegar e você, gente, fala, não é isso. Você tem que provocar da maneira correta. Saber provocar. Você pode também assustar o aluno. Eu já assustei o aluno muitas vezes. Não é tão simples. É delicado, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que investir nisso. A gente não pode deixar passar. Se tem um monte de coisa acontecendo, a gente tem que trazer essas coisas para cá e tem que saber usar isso a nosso favor. Se a gente não usar a nosso favor, pelo contrário, a gente vai se perder cada vez mais, porque é aquilo que eu mostrei. As pessoas hoje em dia vivem em função da tecnologia. Então, se você afastar ela daqui, a gente vai perder. As pessoas vão ficar cada vez menos tempo, elas querem menos tempo. Está tudo muito rápido. Então, você vê, por exemplo, um vídeo de 2 minutos. Você não precisar ler um artigo científico inteiro. Podendo ver um vídeo de 2 minutos falando de um jeito mais agradável, é muito melhor. Hoje em dia funciona melhor isso. Na linguagem, como as coisas estão aceleradas, funciona melhor. A gente tem que aprender como fazer isso e se acostumar a fazer. Eu acho legal isso, mas tem que ser usado como complemento, porque saber ler um artigo científico, ter um contato com a língua, né, com o inglês, é importante nos tempos, na era que a gente está. Então, assim, não dá para desvincular e vamos seguir por esse caminho. Não, eu acho que é uma coisa complementar, que incentiva, que estimula, que facilita o conhecimento e a aprendizagem. Né? Não, claro, com certeza. É aquilo que eu estava falando. A pessoa vê o meme, se interessa a ver o vídeo, vê o vídeo, se interessa a ler o artigo. Isso. É uma maneira de você pescar as pessoas, né? É uma maneira de você aproximar a ciência da pessoa. Essa que é a ideia. Não, e até usar como repositório, depositório, né, de um banco de dados. Aí ele viu um vídeo, só que aí um artigo, só que junto desse artigo tinha um outro e ele foi e clicou. Né? E que ele por sozinho não faria, mas ali está mais fácil. Né? Então isso daí, né? Então o meme científico também, né? Dos artigos funciona. A gente acha que já tem que. Obrigada. Obrigado.